Bom dia, bom dia, bom dia! Um ótimo 7 de setembro para todos vocês de 2022. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. E hoje é 7 de setembro. Meus queridos, né? Musiquinha das Forças Armadas. Aí depois vem ouvir do Ipiranga as margens plácidas. Pois é um dia cívico, é um dia de independência. E um dia de reflexão, para nós da espiritualidade, um dia de reflexão. Porque vejam bem, vamos lá. Independência utilizando armas. Não é uma independência de Mahatma Gandhi. Muito pelo contrário. Eles fizeram a sua revolução sem nada. Não é uma revolução tibetana. O Tibete foi perdido e derrotado porque não utilizou arma nenhuma. A China foi e tomou conta ali da região. Mas por outro lado, a Bíblia pega e fala: Rei Davi, vai e enfrenta os seus inimigos, eu estou contigo, e 1000 caem à sua direita e outros 1000 à sua esquerda. A história planetária da espiritualidade tem muitas controvérsias. Ela tem os lados mais passivos e tem os lados mais ofensivos. Se você for analisar, você não consegue identificar qual seria o melhor lado, ou a melhor força, ou a melhor posição. Pois no fundo não tem. Ou tem. Pois é. Vamos fazer uma reflexão. Imaginando você agora tendo consciência, entendendo e sabendo que todos os espíritos encarnados são seus irmãos. Como seria você pegar em algo criado pelos humanos, que a gente chama de bélico, e utilizar contra o seu irmão, ceifando a vida deste? Nossa, como é que pode uma coisa dessa? Ele é seu irmão. Pois bem, ele é seu irmão. Só que tem um detalhe. A vida, ela não é a vida humana. A vida, ela é mais além. Ela tem a humana, mas também tem a espiritual, que é eterna. Ela não para. Ela vai ciclo após ciclo se renovando. Então, se fosse para ser assim, tudo mais tranquilo, mais amoroso, eu acredito que o próprio Deus já teria intervido em algumas situações. Mas, professor, isso é um teste para nós. Nós não podemos, realmente, nós não podemos fazer coisas feias do nada. Ou simplesmente pegar e falar assim, eu quero aquela matéria para mim, eu quero o poder para mim. Isso não tem lógica para a espiritualidade. Mas a defesa e pegar o que é meu por direito, porque é meu e sempre foi meu, é outra coisa, é outros 500. Muito bem. O Brasil, por exemplo, não é dos brasileiros. O Brasil é muito mais das formigas, dos macacos, dos índios e de outros seres que aqui estavam antes da chegada dos portugueses. Se você for querer analisar de fria e profundamente, o Brasil não é dos brasileiros. É muito mais de uma formiguinha, de um passarinho voando, de uma arara, do que dos seres humanos que aqui vieram para explorar, inclusive as florestas, destruir a casinha desses bichinhos. Muito bem. E no meio disso, surgem humanos que não querem ficar vinculados com a coroa da Europa, de Portugal, e levanta sua espada e grita: independência ou morte. Pois bem, esse foi o grito do Ipiranga, às margens plácidas.
em um brado retumbante. Pois bem, liberdade ou morte? A liberdade é o princípio máximo da espiritualidade. Ele foi dito na nossa independência, ele está escrito nos dizeres da liberdade da França, que fala liberdade, igualdade e fraternidade. São os desígnios franceses de um país revolucionário, revolucionista. E olha só a situação que nós estamos. Nós temos a liberdade porque nos foi dada uma liberdade, mas nós não temos a liberdade porque não nos foi dada uma liberdade. Você pode fazer tudo o que você quer? Não. Eu gostaria de visitar o céu. Você não pode. Eu gostaria de acabar com o mal, mas eu não posso. Eu gostaria de não precisar pagar contas, mas eu sou escravo da sociedade. Todo mês vem boleto para pagar. Eu gostaria da minha liberdade para poder ficar estudando sem se preocupar com o dia de amanhã, mas eu não posso. Porque eu tenho responsabilidades, tenho que criar filhos, tenho que criar família e tudo mais. A nossa liberdade, ela é muito, como podemos dizer, ela é muito relativa. Nós não temos uma situação muito que poderíamos dizer como real. A nossa liberdade, ela é de mentira, como a nossa vida é de mentira. Porque nós vivemos para quê? Como que nós podemos viver se nós estamos presos, se nós estamos com amarras? Isso é, inclusive, uma matéria de uma pauta que eu fiz. A liberdade nossa, ela não é liberdade. Nós queremos a liberdade dos políticos. Só que são estes que mantêm, querendo ou não, você pode discordar, mas são eles que mantêm um hospital aberto. São eles que mantêm uma escola aberta. São eles que colocam forças policiais para controlar o caos que nós já estamos. Mas tem um controle, que são as polícias. São eles que controlam tudo, até a sua aposentadoria. Se você está recebendo uma aposentadoria, uma pensão, é por causa deles. É por causa da política e dos políticos. Que a política não existe sem políticos. Que nós somos dependentes e não independentes. Nós temos dependência. Nós dependemos uns dos outros também. Eu dependo de você, você depende de mim, que dependo de outro irmão, que dependo de outro irmão, outro irmão. A nossa independência, 200 anos de independência, não nos deu independência. Muito pelo contrário. Eu, para poder tomar um chá, eu tenho que pedir autorização para a Anvisa. Está piorando a nossa liberdade. A nossa liberdade, a cada dia que se passa, piora mais e mais e mais. Mas não tem problema, porque nós já estamos acostumados a viver dentro de uma gaiola. O planeta Terra é uma gaiola. Só colocaram uma gaiola dentro de outra gaiola. Então é o planeta Terra, uma grande gaiola, dentro de outra gaiola menor, chamado um país e situações menores. Mas nós não temos liberdade. Só que gritamos lá atrás, liberdade ou morte. Sim, eu vos digo, nós estamos morrendo. Morrendo por dentro. A nossa alma está morrendo, porque ela não consegue viver. A nossa alma está morrendo porque ela queria tirar os véus da cegueira e não está conseguindo. A nossa alma está morrendo porque ela queria desenvolver e não está conseguindo. A nossa alma está morrendo
porque nós estamos morrendo. Pois é. E o que podemos fazer? Gritar liberdade ou morte? Mudar figurinhas políticas? Clamar aos céus? Pois bem, o que podemos fazer? Melhorar cada um no seu íntimo. Porque uma coisa é certa: um dia nós sairemos dessa gaiola. E a passagem de saída dessa gaiola se chama e é a morte. Liberdade ou morte, mas a morte é a liberdade. Então não é ou, é liberdade e morte. Ou é liberdade com morte. Para nós da espiritualidade, a morte é a verdadeira libertação. Ó Deus, liberdade ou morte, um dia virá a todos, pois o desencarne é inevitável. Não tem um que consiga fugir disso. Dito isso, vamos entrando para esse 7 de setembro. Maravilhoso. Que Deus abençoe. Porque aqui está maravilhoso. Está chovendo e trazendo alegria para as plantinhas. Oh, que coisa abençoada. Não sei se vocês lembram, mas ano passado, pelo menos aqui na minha região, aconteceu a mesma coisa. Jornal, vamos ver nos jornais, AFP. Denúncia de suborno milionário de empresa chinesa sacode governismo na Bolívia. Um deputado governista denunciou um suborno milionário de uma empresa chinesa envolvendo funcionários de uma entidade estatal boliviana e sacudiu o governismo no país sul-americano. O pessoal acha que os chineses são muito próximos e parecidos com o brasileiro. Estão aí, inclusive, subornando o pessoal. Só que se eles fazem isso lá no país deles, é paredão, né? Aqui no nosso, pode fazer à vontade. E alguém paga o pato em cima disso daí. Fazem por quê? Porque eles querem abrir frentes. E olha onde eles estão. Estão na Argentina, estão no Brasil, estão na Bolívia, estão em todos os lugares. Vocês acham que isso é à toa? Vocês acham que isso não tem um porquê, uma explicação? Moço, esses gajos não dão ponto sem nó. E eis que a nossa liberdade dentro da gaiola pode ficar mais restrita ainda. Sabe aqueles viveiros que colocam divisórias? Pois é, podem ir colocando divisórias e aí o viveiro que era grande começa a ficar pequenininho. Ai. Pois é. Infomoney. O Barroso fez uma entrevista, o ministro Barroso fez uma entrevista com a Infomoney e ouviu diversos autores envolvidos na discussão e levou em conta riscos que a versão final do texto poderia trazer à sociedade em relação a piso da enfermagem. O Barroso diz que o piso da enfermagem violou 3 ou 4 normas da Constituição e cita Fundeb como modelo. Ou seja, ele tentou justificar a questão do piso dos enfermeiros. A questão é o seguinte: quem deveria criar um piso para a enfermagem não é o governo federal, de fato, e sim os sindicatos. Porque eu lembro, quando eu estava vinculado com o CREA, eu lembro que tinha uma quantidade de salários mínimos que era exigido. Ninguém podia pagar menos do que aquilo de salário mínimo para quem tinha o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Eu lembro disso, eu estava vinculado lá, eu era sócio e eu lembro que tinha um salário mínimo, não podia nenhum engenheiro, ninguém do coisa ganhar um salário menor do que aquilo, eles tinham uma programação. Quando eu fui mexer e trabalhar com vigilância, eu também vi que o sindicato colocou um piso, nenhum vigilante podia ganhar menos ou ter menos benefícios do que aquilo. Então eu vos falo,
essa questão do piso da enfermagem, ela está errada, porque isso daí, quem deveria fazer é o sindicato da enfermagem. Porque se todos os outros sindicatos criam pisos e eles funcionam, por que o da enfermagem não criou e fez funcionar? O do médico, por exemplo, tem. Eu não sei quantos salários mínimos são, mas tem também. Então será que é uma culpa do governo, do ministro? Ou realmente feriu a Constituição? Pois é, eu acho que dessa forma o ministro está correto, certo? Quem tem que resolver isso daí não é governo, fazer como coisa eleitoral. Mas vamos lá, dando sequência em cima disso daí também. Jornal Poder 360. Corrigir a tabela do SUS cobre o piso da enfermagem. Se o problema é o piso da enfermagem, você tem que corrigir a tabela do SUS. É o que eu falei no vídeo passado, rapaz. O homem parece que escutou eu e fez o vídeo ontem à noite. E eu fiz de dia de manhãzinha. Diz Pacheco, o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a atualização da tabela do SUS é o caminho mais viável para a aplicação do piso salarial da enfermagem. Ele falou nesta terça-feira sobre o tema com o ministro do STF, Roberto Barroso. Entenderam? É isso. O povo não está entendendo o que é politicagem, o que é, o que não é. Quem tem que controlar o piso? Sindicato dos enfermeiros. Quem que tem que disponibilizar e fazer com que tudo seja corrigido e inclusive os atendimentos, consultas e tudo mais, para que as prefeituras não quebrem, os hospitais não quebrem e tudo mais? É o SUS, a tabela do SUS. Só que como você vai corrigir a tabela do SUS se você está dando 600 merréis, 800, você quer dar um monte de dinheiro para todo mundo? De duas uma, ou você faz igual o Lula quer fazer, pega o cartão de crédito e fala, sobe tudo, depois nós vemos, deixa explodir tudo. Tipo, o Congresso vai, aprova, que assina, tá valendo. O importante é aumentar tudo aí. Vamos fazer dívida para todo lugar. Ou controlar as situações. Só que realmente nós temos muitas dívidas, nós temos situações monstruosas e calamitosas. Por isso que eu falo que, nesse sentido, para resolver de fato a essência e o problema de tudo, tem que vir um doido no estilo do Ciro, que está disposto a tacar a mão num marimbondeiro sem tamanho. Porque, moço, vou falar para você, é um marimbondeiro sem precedentes. Sem precedentes. E o cara tá disposto a fazer. Se vai fazer ou não é outras conversas. Mas que tá. Eu não sei como é que vai ser. O que eu sei é que, do jeito que tá, não dá mais. Do jeito que tá, ninguém vai aposentar. Você não vai aposentar. Se tá faltando 10 anos pra você aposentar, esquece, moço. Porque não vai dar. A coisa tá indo pra um caminho que não vai sobrar nem dinheiro. Vai ser tudo para ficar pagando juros. O tamanho é a dívida. Tudo que for arrecadado por nós, por todo mundo, é para pagar dívida. Agora você quer fazer o quê? Quer dar calote? Nós fizemos um monte de dívida, ninguém mandou emprestar. É só não pagar, é só não pagar. Como assim só não pagar? Se você só não pagar, você não vai ter nem emprego para comer, você não vai comida. Que cabeça é essa? Não é assim que funciona, não. É responsabilidade. Fez, tem que ajoelhar no milho. Como fazia antigamente, né? Claro que é horroroso, né? Fiz uma conotação bem jocosa e bem esdrúxula. Mas é para quebrar o laço hipnótico, senão não quebra o laço hipnótico. Não dá, moço. A gente tem que sofrer, a gente tem que pagar pelos nossos erros. Fizemos um monte de dívida. Colocamos um monte de político criando dívidas. E agora nós estamos pagando essas dívidas. Pegaram tudo as aposentadorias que você foi pagando todo mês, usaram tudo para os outros e torraram tudo. Se tivesse feito uma reserva e guardado, tinha sobrado. Não está mais.
Infomone, é o barulhinho da chuva caindo, rapaz, que coisa abençoada. Infomone. Risco de instabilidade institucional no 7 de setembro divide analistas políticos. Em escala de 1 a 5, probabilidade atribuída por especialistas consultados para episódios de instabilidade institucional no dia da independência é de 3,27. Em escala de 1 a 5, a probabilidade atribuída por especialistas consultados para episódios de instabilidade no dia da independência de 3,27, de 1 a 5, ou seja, passou da metade, né? Porque metade de 1 a 5 seria 2,5. Se está 3,27, passou da metade. Então corre sim o risco. Mas eu, espiritualmente falando, eu não vejo nada. Inclusive, ó, chovendo, quem que vai? Eu tava pensando até em dar uma passeada, andar, fazer uma caminhada. Como é que eu vou caminhar desse jeito? Ah, esse bobear o soldado não vai nem marchar no meio dessa chuva aí. Vai nada. Ah, vá. Miou. Aqui pelo menos miou. Infomone. Miou no sentido da festinha. Como é que você vai levar uma criança pra ver as coisas? Não dá, né? Numa chuva não dá, né? Aí já virou masoquismo. Infomone. Barroso não vê condições para ruptura institucional no Brasil. Abre aspas. Não devemos nos hipnotizar pelos momentos ruins. Mais uma fala dele na conversa com Infomone, que falou também sobre urnas eletrônicas e combate às fake news e episódio de violência política no país. Eu também acho que não devemos nos hipnotizar por momentos ruins. A ruptura institucional, ela vai acontecer, se acontecer. Vocês podem ter certeza de uma coisa, não vai ser anunciada. Não será alguém chegando e falando, nós simplesmente vamos acordar de um dia para o outro vendo notícia no jornal. Os militares, como em 64, assumiram o poder e não sei do que, não sei o que lá, tal. Pois é. É bom, é ruim, não existe nada bom nem nada ruim. Tudo tem seu lado pró e seu lado contra. Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Mercado imobiliário em plenas eleições. Um freio de mão gigantesco na nossa sociedade, principalmente para os candidatos que já estão no governo. Preço do aluguel sobe mais de 16% no Rio de Janeiro e em São Paulo em 12 meses, aponta o índice. É a 12ª alta mensal consecutiva em ambas as capitais. E só em 2022 os preços já subiram acima dos 2 dígitos. E como é que faz? Preço do aluguel subindo, o salário não está subindo, as comidas subindo, tudo subindo. O que faz na cabeça de um ser humano? Eu não quero mais que continue assim, eu quero que troca. Só que aí o ser humano, em vez de querer trocar para algo que nunca aconteceu, nunca existiu, ele quer trocar voltando o que era lá atrás, achando que vai voltar o que era lá atrás. Não vai, querido. Tudo muda, tudo modifica e nada será como dantes, no quartel de Abrantes, como diz o dito popular. Pois é. Então não adianta chorar o leite derramado, pois este já se transformou no esgoto na poupança. Entenderam a parábola? Uma parábola. Pois é. Se querem mudar de fato, é um negócio bem doido aí. Se querem, no mínimo, não piorar mais do que já está, mantém do que está. Se querem, de fato, piorar tudo,
É só voltar 20 anos para trás. É querer andar na tabela do tempo e se lascar. Eu sou bem claro e bem franco. Do jeito que está a situação, eu hoje prefiro que entre um gajo muito doidão fazendo a revolução econômica que precisa ser feita. Eu penso assim. E colocando tudo quanto que é deputado da direita. Coloca deputado e senador da direita para controlar, para não virar uma esquerda. E deixa um gajo doido igual esse entrando e regaçando a boca do balão na economia. Senão, moço, nós não vamos conseguir nunca sair desse atoleiro. Ah, não vai. Não vai. Vocês podem falar o que for. Ah, mas o presidente, rapaz, o presidente não teve coragem não, moço. Olha o que estão fazendo. Os caras estão deitando e rolando, estão mandando mais do que ele, qualquer um. Até ministro tá aí que nem voto teve, tá mandando mais. E fala, ai, tá bem, amém, vou fazer uma oração. Que oração, moço? Nós temos que botar a mão na massa. Olha, tá até meu verde oliva aqui já não tendo mais força. Vamos lá, Poder 360. Bolsonaro parte para o ataque contra Lula em programa na TV. Tá voltando à essência da campanha da eleição passada. Até que enfim que os marqueteiros entenderam que o povo quer escutar um candidato como eram os moldes lá atrás. Agora, a questão é, vai colar ou não? Porque a esquerda tá fazendo uma propaganda ízima. Eles são muito bons, cara. É musiquinha chicletinho que cola mesmo na cabeça. É prometendo coisa, mesmo não ganhando, não conseguindo fazer, eles não estão nem aí. Eu vou prometer carne mais barata, eu vou prometer não sei do que. Os caras saem prometendo tudo. Porque é o poder pelo poder. Se vai fazer ou deixar de fazer, eles não estão nem aí, não tem responsabilidade. Não tem o fio do bigode para você honrar a questão. Vou honrar o quê? Que honra? Isso aí é coisa pra gente da direita, de honra. E tem gente que entra nessas historinhas. Vai entrar na historinha da carochinha. E depois fala, mas ele falou que ia fazer e não fez. Ah, moça, pra ele não tá nem aí não. Ele falou, agora tô aqui 4 anos e vou fazer o que eu quiser. Chega daqui 4 anos, eu prometo de novo, você entra de novo. Sabe aquela coisa do marido? Ai, meu bem, eu não vou mais fazer. Eu não vou lá mais no bar. Chega lá, vira as costas, tá lá tomando. Ai, meu bem, eu não vou mais no boteco. Eu não vou mais. Chega lá, tá... eu não vai. Mas, rapaz, essa historinha aí, moço, pra quem já tá no sangue, isso daí, o cara já entrou, já virou. Olha lá, São Pedro mandou até o trovão. Vai vendo, ó. Folha de São Paulo. Bolsonaro faz aposta eleitoral e usa 7 de setembro para inflamar militância e provocar STF. Bom, o Lula tá até brabo, ele tá usando pra ele, é dele a coisa, ele tá achando que 7 de setembro é dele. Meu querido, ele usou 7 de setembro pra ele. Você não usa o dia do trabalho pra vocês? Pegar lá e falar, o sindicato, dia do trabalho. Vocês tomaram conta do dia do trabalho. Ele tá tomando conta do dia 7 de setembro. Ué, mas não pode porque isso é cívico. Tudo bem, o dia do trabalho também é cívico. Mas nós estamos lutando para o aumento do salário de todo mundo. Tudo bem, ele está lutando para a independência do Brasil. Pois é, não tem separação. É tudo a mesma coisa, só que em dias diferentes e de versões diferentes. Mas é a mesma coisa. Agora, que vai inflar a militância, vai. Os caras vão ficar com sangue nos olhos. Eu vou falar pra você, tá marcado hoje, pelo menos na minha cidade, entregar material do Bolsonaro no 7 de setembro, porque sabem que o pessoal que tá lá são o pessoal que vai trabalhar de graça, voluntário. Então eles estão levando adesivo, perfurade pra pôr no vidro do carro, fazendo tudo do borogodó em cima dessa situação. Interessante, né? Interessante.
Eles vai ter mesmo, vai dar munição para militância. O pessoal vai ter papelzinho, panfleto, vai ter um monte de coisa. Pelo que eu estou sabendo, pelo menos aqui eu sei. E olha só o que vai revertendo essas situações. Saiu no jornal Jets. Empresária do agronegócio pede demissão sem dó, entre aspas, de funcionários que votam no Lula. Posso falar uma coisa para você? Esse tipo de coisa, de demissão de funcionário que vota no ciclano ou no beltrano, olha, desde que eu me conheço por criancinha eu escuto isso, ouço isso e sei disso. Não deveria ter e não deveria ser. O chefe falar que vai fazer isso aí é uma ameaça. Isso aí foge totalmente do direito humano. Porque você cerceia a liberdade de alguém que quer fazer uma escolha. Quer dizer que então eu deixo de ser um bom profissional só porque quem eu escolho para votar? Você sabe onde que acontece muito isso? Aqui, ó, na internet. O tal dos lacradores, lacração. É eu pegar amanhã e falar assim, o Lula é lindo, todo mundo do Bolsonaro vir, ó, em cima de mim. É eu pegar e falar, o Bolsonaro é lindo, e vir todo mundo do Lula, ó, pregar em cima de mim. Lacra, o canal fecha, arrebenta tudo, moço. Só que nós somos universalistas. Nós temos que pegar e cutucar tudo. Eu tenho que cutucar aqui, ali. Eu tenho que cutucar porque eu tenho que tirar essa essência, essa energia do amor platônico. E fazer com que as pessoas enxerguem a racionalidade, o racional. Pegar e falar assim, tem que ser esse. Por que tem que ser esse? Eu tenho que saber por quê. Por causa disso. Efeitos. Isso. Acontece assim, assado. Senão não dá. E pra gente encerrar, para liberar os 6 no 7 de setembro. Estadão. Lula abandona tática, presta atenção, tática, de poupar Ciro Gomes e abre nova frente na briga por votos. O Lula agora tá pregando foguete em cima do Ciro para ver se pega os votos do Ciro para ele. O Lula abandonou uma tática de poupar o Ciro. Ou seja, é uma tática ser amiguinho do Ciro. É uma tática ir contra o Ciro. É uma tática. Tática? Quer dizer que então eu sou um peão de tabuleiro? Eu sou uma peça aonde eu atacando ou defendendo X ou Y, eu faço com que você venha ou não venha para votar em mim? Vocês estão entendendo por que precisa quebrar o laço hipnótico? Vocês estão entendendo por que nós precisamos votar consciente? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ele gritou liberdade ou morte. Pois é, que Deus abençoe. Fiquem com essa parábola. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Uma ótima terça-feira, 7 de setembro, no meio da semana para todo mundo. Namastê, gente. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe.